Graça e paz, igreja. Mais uma IBD em casa e hoje nós vamos estudar um pouco da primeira carta de Pedro. Lembrando que aqui na IBD em casa nós estaremos com esse projeto de fazer 3 lições de um livro da Bíblia. Mas você que está assistindo neste exato momento, às 9 da manhã de domingo, saiba que lá na igreja, numa das salas de aula, na sala 10, está acontecendo a aula presencial do Atos dos Apóstolos com o professor André, ok? Então esse projeto é para você que, dentro daqueles critérios do decreto municipal, estadual, não pode estar lá no templo, não pode estar na sala de aula. Você que está em casa, fica aqui comigo. E você que pode, dentro daquelas 11 vagas, lá com o professor André na sala de aula, ok? Então vamos lá. A primeira carta de Pedro, ela é fantástica. E aí, quando a gente trabalhar a contextualização, tudo vai fazer muito sentido naquilo que vai ser estudado, ok? Então, para fins de contextualização, veja bem. Bom, nós sabemos que a carta foi escrita por Pedro, o apóstolo de Jesus, não tenha dúvida nenhuma disso, isso aí é sacramentado por todos os teólogos, assim, renomados, eles entendem que Pedro, o apóstolo, inclusive a carta fala disso, né, foi quem escreveu a carta. Muito bem, mas quando e para quem ele escreveu a carta? Essa é a questão. Veja, a carta ela foi escrita, na verdade, assim, para um grupo de cristãos que viviam assim na faixa assim da Ásia Menor, mais ou menos 5 célulazinhas da igreja, né? 5 províncias, vamos dizer assim, romanas, onde existiam cristãos que eram judeus convertidos, que eram pessoas que tinham se voltado para a fé cristã. Enfim, são pessoas que moravam nessas 5 províncias, onde hoje mais ou menos é a Turquia. A região da Turquia existiam então 5 províncias romanas, e lá, para essa gente, Pedro escreveu essa carta. Mas, veja bem, por que Pedro escreve essa carta? Que start foi esse Pedro escrever essa carta? Olha como Pedro ele foi genial quando ele escreveu essas cartas. Primeiramente, nós precisamos entender que Roma, o grande Império Romano, ele tinha como imperador Nero. E Nero, numa determinada região de Roma, colocou fogo. Tá? Aquela história de quem botou fogo em Roma, Nero botou fogo em Roma e tal. Havia um incêndio numa região de Roma. E esse incêndio, havia muita especulação de que tinha sido Nero que provocou esse incêndio para poder expandir as suas obras para Roma. Só que como ficou muito ruim, o incêndio ganhou proporções muito grandes, o que acontece? O que Nero faz? Nero coloca a culpa nos cristãos. Ele diz que foi um grupo de pessoas, e essas pessoas eram cristãs, e a partir daí começou uma perseguição assim implacável contra os cristãos. Foi o período de mais intensa perseguição contra os cristãos. Lá por 64 depois de Cristo, mais ou menos. E veja, partindo dessa premissa que existia uma perseguição implacável contra os cristãos, Pedro deu um start nele e ele escreve uma carta. A primeira carta dele. E qual é a finalidade dessa carta? Veja, talvez na cabeça de Pedro tenha passado alguma coisa assim, olha, esse povo vai ser perseguido, mas precisa se manter firme na fé. Os líderes precisam estar firmes na fé. Os líderes precisam entender que a perseguição ela é necessária por alguns aspectos, inclusive para a reafirmação da fé. Ele busca, até, se a gente for observar, o discurso de Tiago. Lembra quando a gente estudou Tiago? O discurso de Tiago, quando fala assim da questão do sofrimento, que para que se alegrar no sofrimento também, porque isso faria com que a gente crescesse na fé. Então, se você pega a palavra no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, no versículo 16, ele diz assim, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
Então veja bem, qualquer sofrimento que acontecesse em função de ser cristão, ou seja, se você fosse vítima da perseguição, Pedro diz: não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então veja, dentro do teor da carta tem tudo isso, essa motivação para que o povo não perdesse a fé, não perdesse o foco. Então Pedro aproveita da adversidade para quê? Para proclamar a evangelização, para fortalecer e edificar a fé daqueles que tinham assumido a fé cristã. Então é muito interessante, se a gente for falar nessa questão de contexto, o momento em que Pedro escreve é aquele momento da pior perseguição, da maior intensidade de perseguição contra os cristãos, em direção aos cristãos. Então, veja a reação diante de uma adversidade, diante de uma perseguição. Pedro poderia sentar e bater na cabeça e dizer: e agora? Que tristeza! Valeu a pena tudo que foi feito? Valeu a pena toda essa peregrinação que foi feita? Valeu a pena as viagens missionárias de Paulo? Olha onde nós estamos chegando. Pedro poderia ter uma reação assim, mas o contrário, o que ele fez? O povo precisa ser fortalecido. O povo precisa ser edificado. A fé precisa ser edificada. E aí ele escreve para essas 5 províncias, porque até que chegasse a perseguição naquela região, o povo estaria firme e aceitando inclusive a perseguição. E por causa disso, as autoridades perseguiam os cristãos. E aí, para evitar a rebeldia, no nosso estudo nós vamos começar a entender o porquê que Pedro escreve determinadas coisas. Isso é muito importante, a gente ter isso como pano de fundo, para quando você fizer a leitura, você lembrar quando que a carta foi escrita, e por que que a carta foi escrita, e para quem que a carta foi escrita. Então, no centro de Roma, o fervo estava grande, e aí Pedro escreve para as províncias, já para preparar o povo para a perseguição. É mais ou menos o que está acontecendo no mundo de hoje. Estamos já tendo que nos preparar para as perseguições. Olha o que acontece na China, olha o que acontece nos países onde você se diz cristão, olha o que acontece nos países onde a cultura é diferente da cristã e você se assume como cristão, perseguido. Então a perseguição aos cristãos, ela vem de uma retomada e nós precisamos estar prontos e convictos da nossa fé, certo? Então, partindo dessa premissa, então depois de toda essa introdução, que eu acho essa carta assim, fenomenal, pelo conteúdo e principalmente pela tacada de Pedro, a visão de Pedro, ok? A primeira lição que a gente pode tirar, então, ela é tirada de um primeiro trecho, né, que eu separo aqui para vocês, que vai do primeiro capítulo, então, do versículo 3 até o segundo capítulo, no versículo 10. Pedro vai tratar de salvação. Então, quando ele trata de salvação, ele está exatamente dizendo o seguinte, mais ou menos nesse aspecto, né? Olha, precisamos passar por isso. Sofrimento é necessário, mas se for por Jesus, aí vem aquilo que nós lemos depois, né? Que Pedro vem a reafirmar mais tarde, que Tiago também já tinha dito. Mas assim, o importante é que Pedro ele reforça a questão da salvação. E antes das pessoas se desesperarem, então Pedro precisava preparar as pessoas, fazer com que as pessoas olhassem para aquilo que era o principal, que era o quê? A salvação. Então o sofrimento, as perseguições, se fosse por causa de Jesus, então a coisa seria bem melhor. Mas aí Pedro então já começa o alerta, dizendo assim, falando de salvação, exatamente para que as pessoas pudessem não desanimar de imediato. E aí lá no começo da carta, eu peço para vocês abrirem já no versículo 3 do capítulo 1, quando ele diz assim, bendito, eu vou fazer uma leitura, vamos combinar assim, vou fazer uma leitura do 3 até o 5, e aí a gente vai extrair os pontos desse trecho, que vai servir como a nossa primeira lição, ok? Então seria mais ou menos assim, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então veja bem, desse trecho nós vamos tirar a nossa lição. Então essa nossa lição ela é desdobrada em alguns aspectos. O primeiro, quando no versículo 3, eu estou aqui com o meu aplicativo, né? Para a gente já acompanhar certinho, eu estou rolando aqui, e aí vocês vão abrindo na palavra de vocês, ou no aplicativo da Bíblia de vocês. Então vamos lá. No versículo 3, ele tem a primeira mensagem que Pedro coloca para essas províncias romanas, né, para os cristãos dessas províncias romanas. Ele vai dizer assim, que o Senhor, então, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele já lembra as pessoas que o Senhor regenerou. Por meio de quem? Da ressurreição de Jesus Cristo. O segundo ponto importante desse trechinho que foi lido é que ele fala de uma herança guardada nos céus para vocês. Olha só, então Pedro está fazendo um trabalho muito bacana nesse começo da carta, quando ele faz aquele que está lendo enxergar longe e não enxergar o momento que está vivendo. Então não importa o que você está vivendo hoje, o importante é que você está focado lá na frente, querendo aquilo que está lá adiante. Ou seja, qualquer dor, qualquer sacrifício, qualquer adversidade, não é nada diante daquilo que está lá adiante, ok? E aí, veja bem, o terceiro ponto desse trecho que foi lido é a questão que está no versículo 5. Proteção de Deus mediante a fé. E aí eu continuo, eu faço a leitura integral. Proteção de Deus pela fé, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, eu coloco mais uma vez para vocês isso. Pedro, nesse primeiro momento, ele já coloca para os cristãos das províncias, lá das 5 províncias da Ásia Menor, que por mais que tenha perseguição, essa é a mensagem que está nas entrelinhas, há algo maior que precisa ser buscado. Há algo maior a ser buscado. Então a salvação ela é muito maior do que qualquer perseguição, qualquer dor que a gente possa vir a sentir aqui na Terra, não deve ser razão para a gente assim, perder o foco da salvação. A salvação está lá, a herança está lá, está guardado. E por quê? Porque fomos regenerados. Veja, Pedro ele é fantástico nesse começo já da carta, porque ele já começa a separar as dores daquilo que seria a verdadeira salvação, né? Não precisa você se preocupar com as dores, porque se for, aí aquilo que a gente leu que está lá no capítulo 4, porque se for por Jesus, vale a pena. Se for por Jesus, façamos com alegria. A perseguição por Jesus é uma coisa que mostra que estamos verdadeiramente corretos. Quando alguém se rebela contra a gente por causa de Jesus, a gente pensa assim, poxa, então eu estou no caminho correto, certo? E aí, tem um trechinho de uma colinha que eu fiz aqui, eu vou botar aqui para vocês, que é exatamente o que vem no versículo 7, tá? No versículo 7, eu leio aqui para vocês, ó, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, Pedro reforça então aquela ideia de que nada é mais valioso do que a salvação. E nada é tão doloroso que seja forte o suficiente para tirar o foco da gente da salvação. De buscar a salvação, de caminhar conforme as diretrizes de Jesus, né, em busca da salvação
que entendemos que fomos salvos, mas que tenhamos uma vida de santidade para continuar essa caminhada, ok? Então essa é a ideia central dessa primeira lição que a gente trabalha desse período, desse intervalo do livro que fala de salvação. A gente extrai essa lição, certo? A segunda lição, Pedro vai trabalhar a questão da submissão. E aí a submissão é um assunto assim que muitos entendem como terreno pantanoso, como campo minado, falar em submissão, mas a submissão no sentido humano, ela é praticamente com algo do tipo, eu não tenho vida e as pessoas podem fazer comigo o que eu permitir, porque eu não tenho reação. Submissão não é isso. Submissão, no sentido bíblico, no sentido que Pedro quer dizer, tem a ver muito com o contexto. Tem a ver muito com o contexto. Então, como é que eu vou explicar para vocês? Havia uma tendência natural dos cristãos a fazer o quê? Se rebelarem. Ora, se você se rebela contra uma autoridade, por exemplo, que está fazendo coisas horrorosas contra você, naturalmente você vai ter uma reação que sequer é uma reação esperada segundo a vontade de Deus, segundo os ensinamentos do amor de Cristo, principalmente. Então, o que acontece quando se fala em submissão? A submissão, nós estamos falando da questão da respeitabilidade. Você não precisa cumprir, por exemplo, uma determinação absurda de uma autoridade, mas, educadamente, você vai dizer, olha, isso é impossível de fazer, mas você tem que fazer, olha, não dá para fazer. Então, o que acontece com a questão da submissão? Você vai trabalhar a questão da respeitabilidade, vai trabalhar a questão não é a obediência cega, mas se existe uma regra a ser cumprida, você vai obedecer. Se existe uma pessoa vivendo com você, que é a sua esposa ou seu marido, você vai submeter a ele ou a ela, mas não no sentido de ser o escravo um do outro, mas no sentido da respeitabilidade. E aí, quando a gente fala em submissão, vamos tentar entender assim: a submissão eu abro mão da minha vida para que a vida da outra pessoa seja bem vivida, seja feliz. Isso implica no quê? Que eu vou abandonar o egoísmo, eu vou abandonar aquilo que não é bom para as boas relações, certo? Então, quando a gente fala em submissão, por exemplo, entre o casal, submissão do marido, submissão da esposa, nós estamos falando, por exemplo, de que um respeita o outro. Na vida prática é alguma coisa assim, eu tenho determinadas manias que eu tenho, mas que eu abro mão dessas manias porque essa é algo que vai fazer bem para o relacionamento. E às vezes é mania boba, mas a gente não quer abrir mão, porque eu sou assim, porque é o meu jeito, porque o outro não me respeita, então é sempre o eu. Mas se eu vejo assim que eu não vou morrer se eu abrir mão, em respeito ao outro, a outra pessoa que divide a casa comigo, que eu escolhi para viver o resto da minha vida com ela, se isso vai edificar, não me custa abrir mão. Isso é a submissão. Essa é a submissão entre pessoas, entre o casal. Até porque o princípio evangélico, o princípio bíblico, é de todos ajudarem todos. Todos partilhar o pão, etc. Então, todos ajudando todos implica exatamente nisso. Você abre mão das suas chatices, abre mão das suas manias, porque abrindo mão disso vai fazer bem para todos. Quando você, por exemplo, tem essa questão da submissão, e Pedro vai trabalhar isso, ele trabalha exatamente 4 aspectos. Se você pegar a palavra, você vai ver 4 aspectos. Então, vai ver assim, a submissão em relação às autoridades governamentais, que ele trabalha isso no capítulo 2, lá do 13 ao 17. Vai ter a submissão com relação aos senhores, aos patrões. Então, às vezes você está no seu trabalho, a submissão não significa baixar a cabeça, repito, não significa baixar a cabeça, significa que você vai respeitar o patrão. Mas ele é um mau patrão. Mas qual é a sua função ali? É fazer tal coisa? Faça com excelência. Né? A submissão é isso. É porque você sabe que o que você fizer com excelência, automaticamente você vai ter bons resultados.
Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro, que não precisa corrigir o seu trabalho. Submissão no sentido de abrir mão das minhas manias em prol do bem comum. Essa é a ideia. E ele vai trabalhar outro aspecto, que é então a esposa com os maridos e o marido com as esposas. Olha, então vamos lá. Eu vou fazer questão de ler esse, porque às vezes até vira razão de brincadeiras, né? Dizer, a mulher, a sociedade machista acaba usando, né? Dizendo que a Bíblia é machista, mas não é. Veja bem, vamos lá. O 3:1 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí é no plural. Sujeita-se aos seus maridos, nessa versão, né, ele está dizendo, submetam-se aos seus maridos, mas é no sentido que a gente já tinha comentado antes. Abra mão das suas chatices para o bem comum, para o bem do casal. E aí os homens caem em cima dessa, né? Aí, tá vendo? A Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia continua lá no 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Então, da mesma forma que se fala em submissão em relação ao marido, fala da submissão do marido em relação à mulher. É que o termo submissão ele não fica claro em nenhuma das duas passagens, mas ele está falando exatamente disso. Que os maridos sejam, quando ele fala, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, o que ele está dizendo? Abra mão das suas chatices, abra mão das suas manias, não seja egoísta, abra mão, deixa de viver isso que você vai acabar estragando o relacionamento, para botar de lado, para entender que vale a pena abrir mão de coisas, então submeter-se a isso, submeter-se à sua esposa, porque você vai abrir mão das suas individualidades, vai romper, vai colocar de lado, com aquelas individualidades que não agregam nada, para que o bom relacionamento exista. Então a submissão, quando a gente fala em submissão na palavra, ela é verdadeiramente uma submissão de um para o outro. E, verdadeiramente, cada um com a sua atribuição dentro da família. Cada um com a sua atribuição dentro da sua casa. Respeitando sempre um ao outro. Então, a questão da submissão vai nesse aspecto, ok? No aspecto de que você precisa abrir mão das suas manias. É o bem comum que tem que prevalecer. É um bem comum que tem que ser enaltecido, porque a comunhão entre os irmãos é que vale a pena e que a palavra prega, certo? Fica a segunda lição, então, fechada nesse aspecto, tá bom? Na terceira lição, Pedro vai abordar a questão do serviço. Quando você for pegar a carta de Pedro e ler do capítulo 3, versículo 8, até o 5, versículo 11, ele vai necessariamente falar de serviço. E por que ele fala de serviço nesse aspecto? Exatamente pelo fato de que, mesmo tendo as perseguições, as pessoas não poderiam buscar subterfúgios ou fugir do foco, certo? Porque a salvação implica também o serviço. Salvação, o caminho de santidade implica também o serviço. Salvação não é uma coisa que está morta em si. Ela vive, ela é movimento, ela é dinâmica. Você creu na morte, na ressurreição, na salvação, no senhorio do Senhor Jesus, automaticamente você tem a salvação dos pecados, tem o perdão dos pecados, tem a salvação, porém o caminho de santidade precisa ser perseguido sempre, precisa ser caminhado sempre. E você trabalha a questão do serviço nesse aspecto. É a ideia de obra de Tiago. Você crê, você age. Você crê, a sua conduta ela tem que mostrar verdadeiramente a razão da sua salvação. O porquê você
crê na pessoa, no senhorio do Senhor Jesus, né? Então veja, o serviço, Pedro, então, como parte o desdobramento, vamos dizer assim, do próprio entendimento de Tiago, e a fé ela é morta se não há obras, e a obra ela é no aspecto exatamente da sua conduta, que pode se desdobrar em N coisas, certo? Pedro, então, ele tem essa preocupação com o desânimo das pessoas e em desanimar, não se promover a questão do serviço. Tá? E aí o que acontece? Essa é uma mensagem que vai exatamente para as lideranças, para os líderes daquelas igrejas das 5 províncias, porque eles seriam aqueles que encabeçariam toda a atividade e a multiplicação dos trabalhos e da evangelização. Tá? Por isso ele precisa também escrever sobre esse aspecto prático. Porque não basta você dizer assim, mesmo que venha a perseguição, não perca a fé, mesmo que venha a perseguição, não perca o foco. Pensem, lembre que existe algo a mais longe, que é a herança que está no céu, que está sendo preparada, guardada, né? A palavra é mais clara nesse sentido, guardada para vocês. Quando ele fala isso, não basta você então ficar no cantinho dentro da sua casa esperando. Você tem que expandir isso, você tem que ir além, você tem que dividir isso com outras pessoas. Isso são obras, isso são serviços. E os serviços implica necessariamente essa convicção da fé. E aí, o que faz Pedro? Pedro vai elencando assim, algumas características daqueles que são bons pastores, bons líderes, aqueles que se colocam à disposição de fazer alguma coisa em função do próximo. O primeiro ponto está no capítulo 5, no versículo 2, que ele vai falar da livre vontade com o desejo de servir. O segundo aspecto sendo exemplo para o rebanho. E o terceiro aspecto, buscando a humildade. Então isso você vê no versículo 2 do capítulo 5, a livre vontade e o desejo de servir, né, com o desejo de servir, então uma coisa associada. No versículo 3, você vê que a ideia do pastor, a ideia do líder, vamos desdobrar assim, todo aquele que se lança na evangelização precisa verdadeiramente ser exemplo para o rebanho, certo? Exemplo para aqueles com quem está falando. E o exemplo é o quê? É que aquilo que você fala necessariamente precisa ser o seu testemunho. Você não vai falar palavras mortas, você não vai falar repetir palavras escritas, você vai testemunhar. E quando você testemunha, significa que aquilo que você está falando é vida. Não é simplesmente repetir palavras e frases prontas. É necessariamente você colocar para o seu irmão ou para aquele com quem você vai intencionalmente evangelizar, você tem essa necessidade, porque não é mais aquela coisa de então eu vou fazer isso para continuar trabalhando na obra. Não, você precisa ter o desejo de fazer isso. Eu sempre gosto de falar uma coisa que eu escutei uma vez um pastor falando, e é na questão da volta de Jesus. Ele dizia assim, não basta você crer na volta de Jesus, você precisa desejar a volta de Jesus. Olha a diferença, né? Não é o crer na volta de Jesus, é o desejar a volta de Jesus. Então, não é o evangelizar pelo evangelizar. É você querer e ter uma vontade ardente de expandir isso, porque isso é o quê? Testemunho. E você vai com alegria, com desejo ardente de servir, porque isso é testemunho. Então veja a diferença, né? Então a questão do terceiro ponto, então, que eu coloco para vocês, que vai trabalhar no 5º e versículos 5 e 6, é a humildade, né? Buscar a humildade. E quando você busca a humildade, eu sempre gosto eu faço uma brincadeira com a pessoa que diz assim, não, eu sou uma pessoa muito humilde, esquece, já não é mais. Porque a humildade,
ela não é uma coisa que você tem que afirmar, é uma coisa que as pessoas externas, os terceiros é que tem que enxergar. Por isso, corrobora com a ideia do ser exemplo para o rebanho. Está entendendo? Quando você está no serviço, você tem que ser exemplo para o rebanho, mas o rebanho tem que enxergar em você a humildade. Mas a humildade não é uma coisa que você cria, é uma coisa que você é, uma coisa que você busca. E aí a humildade ela vem do invisível. Quando eu falo invisível, eu estou falando assim de radical etimológico. A humildade ela vem do mesmo radical de humus, latim, né? Humus. E humus a gente sabe para que serve. Humus é aquilo que fortalece a planta. Humus é o que está debaixo da terra e misturado com a terra que ninguém vê, mas que edifica, faz a planta crescer. Então a humildade é uma coisa que você não vê porque está misturado na terra, mas vai fortalecer o próximo, vai fortalecer quem está em volta de você. Porque com a humildade ele vai fazer com que as pessoas enxerguem em você um modo de ser diferente da arrogância, e aí você sendo exemplo, elas vão se mirar em você e vão entender que é necessário ser assim e vão aprender a ser pessoas melhores. Então veja a corrente que se cria com a questão da humildade, com aquilo que não se vê, com aquilo que você não enxerga. Quando eu falo não se vê, é no sentido da pessoa. Você não precisa afirmar para as pessoas que você é humilde. Apenas seja. E elas é que precisam enxergar. Porque vai fortalecer elas a tua humildade. Porque vai ser o teu exemplo, o teu testemunho. Claro, isso vai lhe edificar também, óbvio. Você buscando a questão da humildade, você também cresce espiritualmente. Mas você fortalece o outro. E o outro vai enxergar em você a qualidade. O outro vai enxergar em você os valores. Então veja, essa dinâmica é muito interessante. Então essa terceira parte ela vai trabalhar de serviço e dessa parte de serviços a gente tinha então essas liçõezinhas que é relacionada a todo aquele que se lança, né? Vamos colocar a todo aquele que se lança, porque Pedro escrevia para os líderes, mas se você se lança numa evangelização, se você se coloca como um verdadeiro missionário nesse grande campo missionário que é o planeta Terra, mas especialmente a casa onde você mora, o bairro onde você mora, o trabalho que você tem, então você precisa ter essa dimensão, as mesmas características daquele grande líder que Pedro gostaria que aqueles líderes das províncias romanas fossem, ali da Ásia Menor. Não no sentido de se enaltecer, mas no sentido de prosperar a igreja de Cristo, crescer a igreja de Cristo, ainda que viessem as adversidades. Porque, veja, repetindo, não importa a diversidade, não importa a quantidade de dinheiro e não importa a felicidade humana que você possa vir a sentir. Mais importante que tudo isso, e muito maior do que tudo isso, é a salvação, é a herança que está guardada para a gente e, sobretudo, aquilo que nós vamos colher na volta de Jesus, e não está longe, que está muito mais perto do que a gente imagina. Certo? Então, por fim, eu deixo para vocês uma mensagenzinha, e ela é um versículo, então, dessa carta. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 11. Um forte abraço e fique com Deus.